Olá pessoal, a gente está aqui no Speed and Some Control, esse programa que visa discutir as contradições da tecnologia com as questões éticas, tecnologia com compliance, tecnologia com as questões de governança, enfim, discutir inovação sob o prisma da propriedade e da alta gestão. Meu nome é Anderson Gotts, eu estou aqui com super convidados, né? Celso Enaga, um experiente consultor, Marco Poli, experiente investidor também do ecossistema de inovação brasileiro. A gente está tendo a oportunidade de, nesse programa, debater alguns assuntos polêmicos, né? Então, nesse programa agora, a gente trouxe uma pauta aqui muito especial com esses dois convidados ilustres, que é falar um pouquinho se essas plataformas de economia de colaboração, como, por exemplo, iFood, Rappi, essas coisas, quais são as contradições que existem aí com, por exemplo, o trabalho convencional, né, os direitos que esses trabalhadores têm, enfim, a gente quer explorar um pouquinho esse assunto. Então, falar aqui um pouquinho, Enaga, como é que você vê essa questão das plataformas e da condição de trabalho desse pessoal? Qual a tua opinião, assim, para abri-las aqui sobre essa questão? Bacana. Eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento que eu acho que é o grande momento de transição de paradigmas, quebras de paradigmas, né? Nós temos uma ideia de economia, de trabalho, relações de trabalho e tudo mais, que foram sedimentadas ao longo aí de décadas, quase séculos, né? Onde relações foram estabelecidas de trabalho e renda, né? Onde no começo de tudo existia o tal do trabalhador, alguém que queria oferecer, né, a sua capacidade de trabalhar, alguém que poderia, né, utilizar e ter um ganho em cima dessa possibilidade de alguém que quer trabalhar, né? Então, assim, tinha uma relação ali muito próxima entre, né, o trabalhador e o empregador, tá? Mas porque ambos, em última instância, queriam sobreviver, ter uma renda, ter condições bacanas, né, e poderem se desenvolver. Estranhamente, tá, acho que assim, estabelecemos uma série de regras no meio dessa relação e muitos agentes foram aparecendo, né, no meio do caminho também, né? E disso aí, regramentos, advogados, leis trabalhistas e um monte de gente, né, foi aparecendo no meio do caminho. A partir daí, em um ponto do tempo, tá, pareceu que a relação de exploração era mais importante, uma série de questões começaram a surgir e, vamos dizer assim, a essência, que era dar uma troca onde valia a pena para aquele que queria uma possibilidade de ter renda e do outro lado alguém que pudesse, né, trabalhar e ajudar a converter em valor, em riqueza, tá, começou a se tornar menos relevante na discussão. E aí surge justamente essas questões de uma economia colaborativa, onde novamente, tá, essa cadeia toda de agentes começa a ser desintermediária, porque nós podemos então finalmente o empregador e o empregado terem uma relação mais direta, sem tanto regramento, tá? E aí começa a se ter justamente um questionamento, né, se é um modelo que está, de certa forma, né, vamos dizer assim, ultrapassando os limites das regras trabalhistas que foram estabelecidas. E eu acho que é neste momento, tá, que nós estamos vivendo, né? Primeiro, vamos entender bem o que é renda, né? Alguém precisa de uma renda para sobreviver. 2, existe alguém que quer pagar por esse trabalho, né? E aí surge a questão justamente, né, que a gente vem discutindo. A opção, alguém tem uma opção, alguém que quer trabalhar, quer ter uma opção. Ele tem a opção agora de dizer assim, eu posso, né, fora das regras, posso conseguir uma renda. E quem é a opção que está aí na mesa, né? Se é o Rappi, se qualquer um desses aplicativos, né, estão na mesa exatamente nesse momento para dizer assim, eu estou aqui, eu posso dar essa condição. Né? Que é uma regra diferente, um modelo diferente daquilo que sempre foi estabelecido como, vamos dizer, modelo, né, de relação trabalho, né, e trabalhista, né? Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Poli, sua opinião aí para abri-las. Então, a minha opinião sobre isso é que o mercado de trabalho, que se você parar para olhar, existe só um mercado, porque tudo é trocado nesse mercado e existe uma troca do tempo, da capacidade e da dedicação de alguém por alguma coisa, e a isso se dá o nome de mercado de trabalho, mas eu acho que é só uma frente de trabalho de um mercado que é uma coisa hiperconectada, tudo é conectado, né? Você acabou que nesta frente específica do mercado, ao longo do tempo, especialmente porque um dos lados, que era o lado do trabalhador, foi extremamente ruidoso,
ele conseguiu que diversas intervenções estatais acontecessem nesse tipo de relação de mercado. Então, assim, considerando que tem muito menos intervenção estatal em outras frentes do mercado, você vai comprar, se você vai comprar um produto qualquer na padaria, tem intervenção estatal? Tem, porque o pãozinho só pode ser vendido por massa, não pode ser vendido como você quer vender, mas é uma intervenção que não é tão pesada. A intervenção no trabalho ela é brutal. Ela é brutal a ponto do Estado ter definido como você pode fazer uma relação de trabalho, que é uma hiperintervenção, é uma hiperregulação. E é um negócio que foi feito numa condição super temporal. Então ele foi feito numa condição onde você tinha indústrias que eram as grandes empregadoras, numa situação que era completamente diferente da atual, e criou-se ali, né? Quer dizer, não de crescimento escreveu-se exponencial. na pedra, porque as alterações elas são combatidas fortemente por pelo menos um desses lados, escreveu-se na pedra como aquela troca deveria ser feita. Esta troca, que é a troca do esforço, da capacidade, da dedicação e do tempo das pessoas por pagamento, por dinheiro, ela só pode ser feita desta forma, está extremamente bem estabelecida como pode acontecer. E isso é uma hiperregulação, insanidade ao nível de intervenção que acontece nesta frente do trabalho. E analisar esses novos negócios por essa perspectiva... É impossível, porque... É outro prisma, assim, né? É uma outra coisa. Você tem uma lei que foi feita para regular como o cavalo anda e você está tentando aplicar essa lei no avião a jato, que é o que nós temos hoje, que não tem nada a ver com a condição trabalhista de quando a legislação foi feita. E esse é o grande pepino. A gente está enfrentando de que estão tentando colocar uma ferradura num jato, que é a tentativa de você enquadrar a interação, essa frente de troca do mercado, que é a frente convencionalmente chamada de frente do trabalho, que é você, pessoa, dando o seu tempo, a sua dedicação, a sua competência, a sua qualificação, o seu conhecimento, a sua força física em troca de pagamento, e isso virou um negócio... criou-se um mito ao redor disso, como se isso fosse diferente de tudo mais, e fez uma hiperregração disso. E agora nós começamos a chegar num momento em que essa hiperregração está sendo questionada. Por quê? Porque ficou claro, absolutamente cristalino, de que ela não se presta mais para o momento que a gente vive hoje. E como é que agora isso vai ser feito? Como é que a gente progride a partir daqui? Então eu brinco que tem leis que são só âncoras, a legislação trabalhista ela é uma turbina ligada em reverso. Sim. Então, assim, ela não está te ancorando, ela está realmente te jogando com uma força estupenda para trás. Porque ela não se presta mais para o que você faz hoje. É verdade. E se a gente for analisar, historicamente, sempre foi assim, né? Quer dizer, o avanço da Revolução Industrial, por exemplo, ele veio e depois freios de arrumação e contrapesos procuraram endereçar um pouco dessas, com mais ou menos... mas, de fato, sempre vem a evolução e aí depois vem um contrapeso de freio de arrumação. Mas não ao contrário, né? Ou seja, não eu estabeleço algo, olho para a regulação anterior, do momento anterior, econômico e social, político-social, e tento, pela perspectiva anterior, atribuir a esse novo modelo, quer dizer, é incompatível. Né? Usando o passado como referência para o futuro. Justamente. Mas aí que está, eu acho que nós somos, né, diferente dos momentos históricos anteriores, tá? Acho que nós estamos vivendo um questionamento muito importante, que é o seguinte, tá? Nunca antes na história a gente viu tamanho impacto da tecnologia, de uma série de coisas, e a velocidade dessa mudança, o tempo, né, se encurtando de tal forma, e as mudanças acontecendo de tal forma, tá? Onde o fato do passado, né, o nosso passado, o que é o nosso passado? Tá? Talvez, se a gente estivesse há 30 anos atrás, ou 50 anos atrás, o passado era os últimos 10 anos. Tá? Hoje, tá, o passado talvez seja o ano passado, os últimos 6 meses. Daqui a pouco, o passado será a última semana que a gente tem. Ou seja, o que é o referencial e o tempo está comprimindo numa velocidade tamanha que a questão agora, tá, nesse tipo de mudança de condições, tá, nós temos que talvez realmente voltar a uma questão que é a essência, né? Ou seja, por que nós não estamos questionando, tá, a essência? Qual é o princípio? O princípio é dar condição de trabalho, dar uma renda, dar opções de renda. Tá? Ou seja, qual é o princípio, tá,
que deveria regrar esta relação, tá, entre as partes. Tá? Como se fosse, vamos dizer assim, como é o modelo, né, na Constituição americana, onde você é parte dos princípios. Os princípios estão sendo adotados e respeitados, ok, não importa o quão mude a realidade, mas dentro desse princípio, que é justo, né, alguma coisa que faça sentido, né, eu acho que é a coisa bacana que talvez falte para a gente agora voltar, a base, o princípio das coisas. Legal. O contraponto que muitos comentam e falam é assim, que as pessoas não estão tendo opção. Né? Então há uma concentração, muita gente trabalhando, há uma crítica em relação às condições que essas pessoas estão trabalhando e sob uma certa perspectiva o pessoal está reclamando de falta de opção, certo? A gente viu aí algumas reportagens que tentaram dar um cunho de sensacionalismo aos entregadores que ficam pedalando 8 horas por dia para ganhar R$1.000, foi veiculado aí. A gente precisa entender que as pessoas têm que ser livres para tomar as próprias decisões. É um livre mercado, ninguém está sendo obrigado a trabalhar ou não está. Então, quando eu vejo um entregador que está pedalando 8, 10, 12 horas por dia sobre condições extremamente extenuantes e ainda assim ele quer fazer esse trabalho, eu só posso concluir uma única coisa. A única conclusão que eu posso tomar é que todas as outras opções que ele tinha eram piores. Certo. Porque senão ele não estaria fazendo aquilo, ele estaria fazendo qualquer uma das outras coisas. Então, no momento que você proíbe de fazer aquilo, significa que você está o obrigando a ele tomar uma opção que era pior, era uma preferência, na ordem de preferências dele, era pior do que essa. Legal. Então, assim, você está prejudicando, de fato, esse trabalhador que hoje tentam vestir uma camisa de explorado, mas ele está fora das relações trabalhistas. Mas alguma coisa aconteceu de que para ele aquela era a preferência. Foi aquilo que ele escolheu fazer. Nós temos que entender que, definitivamente, neste momento da história, tá, emprego e renda, tá, não tem, basicamente, a relação, né, de, vamos dizer, paridade, né, 1 para 1, né? Então, isto deixou de ser mais verdade. Né? Você pode não ter emprego e ter renda. Né? Então, assim, para muitos, tá, emprego e renda é um único conceito associado, né, que só pode se ter renda se tem emprego. E pela primeira vez na história, tá, fica evidente que é possível ter renda sem ter emprego. Tá? E isso muda profundamente. Você quer ver? Eu estava outro dia chegando a uma conclusão que me perguntaram uma coisa, olhando, vocês têm noção de qual é a fração da população que é empregada sob CLT hoje no Brasil? Não. Eu fiquei bastante chocado. Assim, eu posso estar errado, mas o número era por volta de 20%. Ou seja, as relações trabalhistas formais já estão diferentes. Né? Eu posso, salvo engano, não me lembro agora de cabeça o número, mas eu me senti extremamente chocado quando eu vi quão pequeno era a parcela da população que recebia um salário através de uma relação altamente regulada, de uma troca altamente regulada, porque a troca é a fundação da riqueza. Sem troca não existe riqueza, sem troca você teria que acordar na sua caverna e tentar caçar seu próprio animal naquela manhã, e isso é a pobreza absoluta. Então a troca é a fundação de qualquer riqueza, e nessa troca, que é a troca de trabalho em cima do seu tempo, seu esforço, seu conhecimento, sua força física, por remuneração, que é a frente de trabalho, eu tenho uma parcela muito pequena da população, muito menor do que todo mundo imaginaria, que está gera renda a partir desse tipo de relação. Legal. E eu acho também que tem uma constatação, né? Falando especificamente desse mercado, eu lembro alguns anos atrás, a gente tinha uma realidade que era a realidade de pequenos empreendedores regionais, né, nas suas cidades, que tinham negócios de entregas, delivery de motocicletas, né? Ok? As condições, se não eram iguais às que existem hoje, por essa maior concentração, eram talvez piores, né? Só que não estava nas lentes, né? Não estava em evidência. Então, a teoria que eu comecei a pensar sobre isso, refletir, é de que, na verdade, a concentração em Rappi, iFoods, etc., permite que esse monopólio, quase não é isso, mas ok, permite uma visibilidade maior desse tema,
traz à luz e você tem alvos, né? A própria regulação tem um alvo. Peraí, você está com esse cara aqui e vamos discutir melhores condições então, e volta ao assunto que nós falamos no começo, que normalmente foi assim, né? As coisas avançam e vem freio de contrapeso. Só que não tinha esse avanço porque essa função de entregar, ela ocorria nas cidades brasileiras ou, quiçá, em outros países, por pequenas empresas locais. Agora há uma concentração, há um alvo e, para mim, é melhor, não é? É fácil, né? É fácil encontrar um culpado. Né? Eu acho que, assim, nesse sentido, eu acho que temos, primeiro, né, temos uma questão de como é que, né, as pessoas entendem uma companhia grande, né, que seja Rappi ou iFood, o que quer que seja, tá? Quando há uma concentração de riqueza em alguém que, de certa forma, criou um modelo de negócio que consegue gerar valor, tá? Geralmente é uma sensação estranha, né, que as pessoas dizem, alguém está explorando alguém. Então, assim, cultural brasileiro, inclusive. Né? Então, assim, peraí. Vamos entender que existe um empresário. O empresário, né, é uma figura estranha, né, muitas vezes, porque as pessoas, de alguma forma, alguns demonizam, outros idolatram. Né? Mas, em verdade, o que a gente sabe é assim, o bom empresário, tá, ele é o primeiro que coloca e o último que tira. Né? Ele é o primeiro que coloca o dinheiro, o esforço e tudo mais. Aí ele paga todo mundo, né, funcionário, empregado, todo mundo, fornecedor, imposto, tudo mais. E se sobrar alguma coisa, aí ele leva para casa. E olha, ele tem que fazer um esforço danado, e todos nós sabemos, porque somos empresários. Ele toma todo o risco, né? Todo o risco, e aí no final, se sobrar, e se tudo der certo, né, agradecer a Deus por ter. Né? Se sobrar, se tudo der certo, você ainda é demonizado. Então, aí você é demonizado, né? Então assim, nós temos uma situação como essa. E do outro lado, quem trabalha também, tá? Fala assim, puxa vida, mas de certa forma eu sou explorado. Mas será que alguém poderia me dar essa condição? Porque eu não tinha nenhuma opção para trabalhar. Talvez o meio do caminho, né, que eu acho que o que não está nessa discussão é como estas organizações, seja o Uber, seja, né, todas elas, tá, conseguem, de certa forma, retornar para a sociedade parte dessa riqueza que ele também consegue capturar, para dizer assim, gente, eu vou devolver para vocês um pedaço. Não só para vocês, mas para a sociedade, porque, de certa forma, todo modelo, né, vamos dizer assim, da economia colaborativa, tá, tem um princípio que a sociedade, toda aquela colaboração, aquela comunidade, tá, ela está dando de si uma parte para que alguém possa gerar riqueza. Talvez seja uma questão dessas organizações pensarem como eu consigo devolver parte disso também para que eles possam ter nas suas comunidades, tá, uma realidade mais bacana. E a gente já vê até movimentos de empresa como essas, tentando atribuir um pouco de retorno, sejam as próprias pessoas que estão, né? O próprio iFood hoje em dia tem algumas áreas em São Paulo, por exemplo, né, Poli? O pessoal fazer de descanso. Recentemente eu vi também uma reportagem dizendo que para determinada situação de médica, né, todos têm um seguro, né? Que pode ser acionado, ou seja, se ele tem uma emergência médica tal, ele não vai para o SUS, ele vai para um seguro particular. Né? Então, ou seja, de uma certa forma a empresa está tentando assumir um gap também, que é de não atender o cara numa situação que o poder público deveria oferecer melhores condições para atender. Então perceba como a gente tem um desequilíbrio do sistema e aí várias coisas precisam ser rearranjadas, não é só um prisma, né? A base que algumas pessoas têm dificuldade em entender é a parte é uma troca livre. Então, se é uma troca livre e aquela pessoa escolheu fazer aquela troca, é porque ela olhou e ela preferiu esta troca que ela está fazendo com Rappi, com iFood, com Uber Eats, com Uber, com todos os outros aplicativos que já vieram e já foram, ela olhou e falou, tudo mais é pior para mim. Ah não, mas a gente aqui não aceita que isso tudo mais seja pior, então eu preciso que isso seja ainda melhor. No momento que você tenta criar esta intervenção de agora já não é mais livre, agora ela tem regras e não está mais totalmente livre, necessariamente você impede que toda a riqueza dessa troca chegue às duas partes. Então eu necessariamente tiro as preferências, eu necessariamente jogo a pessoa a achar que aquilo vai ser de alguma forma pior ou melhor do que era. Então essa interferência cria pobreza. Rappi, iFood, Uber, esses caras são fonte de renda para milhares, dezenas de milhares de brasileiros hoje cujas opções outras que não isso eram todas piores. É verdade. Enfim,
Gente, agradecer aqui, Marco Poli, Celso Yanaga, muito obrigado pela colaboração, pelos insights de vocês aqui. Vocês viram que o tema é bastante polêmico, né? Esse é o nosso Speed and Subcontrol. É aqui que a gente vai procurar ter nesse espaço um pouquinho dessas discussões sobre contradições. A gente costuma dizer que não tem certo e errado, né? Tem aplicabilidades e circunstâncias. E aqui a gente vai estar tentando debater, tentando achar caminhos. Muito obrigado, gente. Até o próximo.